O Benfica já percebeu que está a ser cercado. Os mídia ingleses, os mídia espanhóis, são brasileiros, o seu ex-capitão, os argentinos estão meio por meio, e depois há um outro facto que é irrefutável. A UEFA e o Real Madrid fizeram as pazes há 3 ou 4 dias. E portanto o Benfica já percebeu que o seu jogador está a ser cercado e está a ser vou chamar-lhe campanha para que seja castigado. Eu creio que há antecedentes nesta matéria e não tendo sido expulso porque o árbitro não ouviu nada, que é difícil que isso se materialize num castigo, que de resto seria sempre superior a 10 jogos ou um tempo mesmo afastado dos relevados e, em casos mais graves, podia até afastá-lo da competição doméstica, não só apenas da competição europeia. Agora, o Benfica nas últimas 36, 48 horas tem tido algumas peças de comunicado que são verdadeiramente inenarráveis. Eu acho que basta acreditar para este ano e está tudo certo. Mas, desde ontem, falta dizer uma coisa: vamos averiguar tudo, até às últimas consequências. Vamos averiguar tudo até às últimas consequências. Depois pode dar em nada. Porquê que o Benfica não o fez? É não sei, sentimento de imunidade total? De impunidade total. Não sei, o que eu posso responder sobre isto é que alguma coisa se passou, alguma coisa Prestiani disse, ninguém pode assegurar senão o próprio Prestiani e a versão do Vinícius Júnior que foi transmitida ao árbitro François Letizier. Depois houve uma série de episódios durante o jogo, houve aquilo que se passou após o jogo, no interior do túnel, no exterior do estádio. Vamos falar disso já a seguir e vamos ver essas imagens. Pedro Sousa, fica prometido, mas para já seguimos para uma pausa de pouquíssimos segundos. Não saia desse lado. Estamos de regresso nesta edição da Liga Now. Vinícius Júnior reagiu nas redes sociais e apelida Prestiani de racista e cobarde. Numa publicação na rede social Instagram, o internacional brasileiro diz, e passo a citar, que os racistas são, acima de tudo, cobardes e que precisam de colocar a camisola a tapar a boca para demonstrar como são fracos. Num texto com 4 parágrafos, queixa-se ainda de que eles, os racistas, têm ao lado proteção de outros que têm a obrigação de punir, numa referência ao árbitro, mas que não é nada a que já não esteja habituado. Vinícius lamenta ainda ter visto um amarelo por simplesmente celebrar um golo e que o protocolo antirracismo foi mal executado e de nada serviu. Escreve, por fim, que gostava mais de falar na vitória do Real Madrid, mas que estas denúncias são necessárias. E também Mbappé confrontou Prestiani durante o jogo e também depois do apito final. O internacional francês pede um castigo para o extremo do Benfica. Durante o jogo, Mbappé disse a Prestiani que era um racista e nestas imagens parece repetir esse momento, dirigindo-se ao jogador do Benfica, aqui já com o capuz na cabeça. Há uma troca de palavras e Mbappé dirige-se irritado para o túnel de acesso aos balneários.
despede-se a atirar um beijo para as bancadas da Luz. No final do jogo, Mbappé falou também aos jornalistas na zona mista e saiu em defesa de Vinícius Júnior. Garante que nada tem contra o Benfica, mas que isto não pode acontecer. Conta que Prestiani chamou Vinícius de macaco por 5 vezes e que por isso não merece jogar mais na Liga dos Campeões. Foi por isso, acrescenta Mbappé, que ele próprio também perdeu o controlo a certa altura porque não tolera certos comportamentos. O Benfica deixou uma mensagem pública de apoio a Prestiani. O jogador reagiu primeiro através de um texto em que nega ter dirigido qualquer insulto racista a Vinícius Júnior. Depois, também através das redes sociais, o Benfica republicou o esclarecimento de Prestiani, o que mostra estar ao lado do jogador. É escrito, e passo a ler, juntos ao teu lado. Esta tomada de posição do clube surge depois de o jogador argentino ter garantido que não usou a expressão mono, que significa macaco em espanhol. O extremo de 20 anos disse ainda que Vinícius interpretou mal o que lhe foi dito. Prestiani continua ao sublinhar que nunca foi acusado de ser racista por ninguém em toda a vida. Por último, Prestiani revelou que foi alvo de várias ameaças por parte de jogadores da equipa do Real Madrid. Pedro Sousa, temos muito para analisar nesta edição da Liga Now, até porque houve também agressões no túnel nas quais Rui Costa está envolvido e há lances polémicos para analisar naquilo que diz respeito à arbitragem. Mas olhando ainda para aqui, para a questão das alegadas palavras de ódio e racistas proferidas por parte de Prestiani, o Benfica colocou-se ao lado do jogador argentino, portanto, do seu jogador. Isto mancha a imagem do Benfica, do Clube da Luz? Vamos lá ver. Vamos separar as coisas, como fez Mbappé na zona mista. O Benfica acima disto tudo. O Benfica teve recentemente uma demonstração democrática ao mais alto nível, com quase 100 mil sócios a votarem. Portanto, os sócios do Benfica, os adeptos do Benfica, acima disto tudo. Outra coisa são as coisas que se passaram nas últimas 36, 48 horas, como se enfiando a cabeça debaixo da areia e que os outros é que estão todos errados. Eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem. Durante a tarde de ontem, houve um comunicado a suspender relações com a Média Livre. À noite, com o episódio de Rui Costa, começaram a encher jornalistas e comentadores da Média Livre a dizer que era mentira. Quer dizer, não joga a bota com a perdigota. Entendam-se. E, portanto, houve muitos episódios, Açores, treino EFA na véspera do jogo, comunicado de ontem, o jogo, Pedro, o Prestiani... Agora deixa-me só acrescentar aqui uma coisa relativamente a isso que estavas a dizer, porque o Benfica acabou por cortar relações com a Média Livre. Suspendeu. Não é bem a mesma coisa. Dá a ideia de que é temporário, mas dizias que à noite mandou mensagens, enviou mensagens a alguns comentadores e também parte de jornalistas da nossa casa. E a verdade é que até pediu, no fundo, por favor, para que desmentissem aquilo que aconteceu no túnel. Entretanto, há imagens, daqui a pouco já vamos mostrar essas mesmas imagens que foram divulgadas também pela imprensa espanhola e pela imprensa inglesa. E lá está o tal cerco ao Benfica, é que são muitas coisas. Muitas coisas. E a Média Livre não se deu, eu vou dizer, ao trabalho de denunciar o que se passou num treino EFA. Porque podia ter começado aí o dia do Benfica. E com classe não o fez. Não é tarde ainda, mas não o fez. E portanto, estes episódios, eu já o disse aqui, não sei o que é que o Prestiani disse, não sei o que é que o Vinícius entendeu, não vamos saber nunca. E por isso não pode haver um castigo, Pedro? Há um caso precedente a envolver um jogador que se chama Uebo, com um quarto árbitro romeno, em que disse, alegadamente, o quarto árbitro, para o árbitro romeno, expulsa o preto. A verdade é que não houve nenhuma, não se pôde provar, porque era palavra contra palavra, neste caso o Ebo e era um jogo do Paris Saint-Germain, e o quarto árbitro, mas o quarto árbitro desapareceu, ou seja, nunca mais foi nomeado. Aqui, quando o árbitro fez ontem aquele gesto, que é o gesto do protocolo racismo, ou antirracismo, e no meu ponto de vista faz, porque, claro, o Vinícius vai ter com ele, mas o árbitro não ouviu nada. E, portanto, não pode... Mas mesmo assim é obrigado a parar, ou não? Ele parou porque o Vinícius se foi sentar no banco, o jogo parou.
Porque, na verdade, o árbitro pode fazer aquilo e parar o jogo quando vem das bancadas ou quando houve um jogador, eu a chamar-te a ti, e o árbitro está ali e ouviu. Parou. E aí era logo expulso. E aí era expulso. O Prestiani continua em campo. E, portanto, não foi expulso. Portanto, é difícil de provar quando há partes interessadas. Vai ser chamado o Vinícius, vai ser chamado o Prestiani. A UEFA foi muito célere às 8 da manhã, quando abriu o escritório, abriu um inquérito. Já nomeou quem vai acompanhar este inquérito. Um agente especial. Espera. Isto não é como cá, que estamos meses à espera. Não, há um Real Madrid-Benfica para a semana. Vai ter consequências antes da semana que vem. Depois vão recorrer, vai ter consequências antes da semana que vem. Não sei se é para castigar, se não é para castigar, mas a UEFA vai decidir alguma coisa. Antes do jogo... Se houver provas, Pedro, faz todo o sentido não colocar Prestiani a jogar se houver provas, vai na ser Liga castigado. dos Campeões, portanto, na próxima semana. Se houver provas, vai ser castigado. Não joga, então. É suspenso. Não, é suspenso. Quer dizer, agora, acho difícil haver provas. Porque até tapa a boca com a camisola. Portanto, o Mbappé diz que ouviu, está a 3 ou 4 metros ou 5 de distância. Se ouviu ou não, tem uns ouvidos tísicos. Mas eu não estou aqui a defender... Já agora, já que diz isso, peço desculpa interromper outra vez o Benfica. O primeiro comunicado hoje do Benfica foi relativamente à distância dos jogadores, até mesmo no Mapé. No Twitter, o clube acabou por fazer uma publicação e a dizer que era impossível terem ouvido, dada a distância. Sim. Eu esta manhã falei com troquei mensagens com um dirigente do Real Madrid e a única coisa que me garantiu é que vão receber o Benfica principescamente na próxima semana. Portanto, nada muda. O Real Madrid vai receber principescamente o Benfica como faria com qualquer outro clube. Portanto, nada muda entre as instituições. É preciso isto ficar muito claro. E quando falamos de instituições com este gabarito, as peças de comunicação do Benfica, insisto nisto porque isto é muito importante, Madalena, das últimas 48 horas são só lamentáveis. O Benfica tem razão em tudo. Tem razão que o seu assessor de imprensa não tocou ou bateu no braço do jornalista, tem razão que ele não disse que batia às vezes que fossem necessárias, tem razão ontem no exterior do Estádio da Luz com o Pedro Neves Sousa não se manifestou nem tomou qualquer partido, tem razão no túnel do Rui Costa, tem razão no Prestiani que não disse, tem razão em tudo. E até pode ter, mas eu acho que falta lá uma palavra... José Mourinho também. Pois, falta lá uma palavra, vamos averiguar até às últimas consequências, uma frase. Impunha-se isso em todos estes processos. Averiguar até às últimas consequências. Foi assim com o seu assessor de imprensa ou não? Averiguemos. Foi assim com o Prestiani ou não? Averiguemos. Foi assim ou não com um adepto ou 2 ou 3 ou 4 no exterior do Estádio da Luz com equipas de reportagem? Averiguemos. Foi assim ou não com um adepto na primeira fila a fazer gestos de macaco? Averiguemos. Não! Não fazem isso porquê? Têm medo de quê? Mas está a acusar o stress, o cansaço do Benfica, a comunicação do Benfica? São muitas coisas seguidas. O que é que se pode estar a passar, Pedro? São muitas coisas seguidas. Eu disse isto aqui. Rui Costa ganhou com mérito as eleições porque era muito melhor que os outros. E os sócios perceberam isso. Não sei se vai ganhar nas próximas, isso já é outra conversa. Porque era muito melhor que os outros. Mas também eu disse várias vezes e mantenho: Rui Costa está muito mal rodeado. Mas acreditas que não é informado daquilo que se passa? E quando se faz uma distinção entre... Não, ele é o último responsável, ele é o primeiro responsável e o último. Quando se faz uma distinção entre Estádio da Luz e Seixal, começa tudo mal. É logo aí que começa tudo mal. E, portanto, o Benfica é o Benfica. Com SAD, sem SAD, é o Sport Lisboa e Benfica. É uma instituição centenária. Repara, Madalena, o Luizão veio dizer o que vem, eu já percebi que há adeptos que foram ao Instagram do Luizão, estás a cuspir no prato onde comeste, foste despedido, estás ressabiado. Caramba, o Luizão envergou 414 vezes a braçadeira do Sport Lisboa e Benfica. Eu vou repetir, 414 vezes esteve aqui a braçadeira do Benfica no Luizão. Não pode pôr a cabeça debaixo da areia. Tem que averiguar, mesmo que depois... Olha, lembras-te do episódio do Fábio Veríssimo com o Porto? O que é que disse André Vilas Boas? Vou averiguar. Até agora não sei nada. Mas digam-nos alguma coisa que não seja só meterem a cabeça debaixo da areia em todos os episódios das últimas 48 horas. Já que falas em averiguar, eu também quero falar